Olá, seja bem-vindo a mais uma etapa da nossa jornada de Programação Neurolinguística Sistêmica, PNL Pro. Vamos nos preparar agora para a teoria. Você está recebendo a apostila, PowerPoint, o vídeo, assim vai pegar tanto o teu lado visual, o auditivo e na hora da prática a sinestesia que vocês vão entender mais para frente. E essa parte teórica, introdutória da PNL é a história da PNL, os criadores dela. Porque é importante a gente saber de onde se vem esse conhecimento, como ele surgiu e para onde ele vai. O passado, o presente e o futuro de cada um. Nós temos uma história, nós temos um passado, nós temos um presente e queremos ir para algum lugar. E a PNL também tem, ela tem um histórico. Vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho nisso, vou para você, para que a gente possa estudar juntos, tá certo? Então, só um instante, Isso. Gregory Bateson, um dos inspiradores da PNL, um grande antropólogo, sociólogo, dizia: sabedoria vem de sentarmos juntos e verdadeiramente discutirmos sobre nossas diferenças, sem a intenção de querer mudá-las. Essa é a grande proposta. Nós aqui vamos trocar informações, nós vamos trocar ideias, nós vamos agregar conhecimento, mas você pode manter as suas crenças, manter a sua história, honrá-la principalmente e somente trazer algo a mais, esse novo olhar. Esse novo olhar vai fazer você pegar aquilo que você já tem em si e aumentar a sua consciência. Então, nós não pedimos para você, esqueça tudo que você estudou, deixa para lá. Não. E traga um pouquinho mais de lucidez e informação, porque assim nós vamos estar crescendo, evoluindo. E é isso que você vai fazer com as pessoas que te procurarem também. Ninguém vai falar, deixe disso, esquece esse jeito de funcionar, jogue fora esse conhecimento. Não. Nós temos respeito ao que o outro traz em si. E só vamos convidá-lo a abrir um espaço novo dentro para receber mais informação. Aí sim, a pessoa vai fazer o seu balanço interno e pensar: isso é útil, isso não é útil, isso é útil, isso não é útil. Que é um dos pressupostos da PNL que nós veremos para frente. Que é, não importa se é real ou não, se é verdade ou não, o que importa nem se é certo ou se é errado, o que importa é se é útil para a pessoa. Às vezes ela está funcionando de um determinado jeito que você olha e fala: nossa, que estranho. Mas para ela está sendo útil. Ela está bem, ela está conseguindo ficar no ambiente social dela bem, em harmonia. Então aquele estranho, se está sendo útil, muito bem, é bem-vindo. Porque nossa mente é muito limitada e quer encaixotar tudo dentro daquilo que nós acreditamos que é o certo e o errado. Só que tem muitas coisas no mundo que saem da casinha, saem do quadradinho e pode ajudar muitas pessoas. Olha o Einstein, era denominado um doido, né? Um maluco para o tempo dele. Assim como Leonardo da Vinci, Thomas Edison, e foram pessoas que nas suas loucuras, que foram loucuras úteis, conseguiram ajudar e ainda ajudam muitas pessoas e ajudarão ainda no futuro. Então, estamos aqui apenas para trocar e amorosidade. Então, a disciplina da programação neurolinguística sistêmica hoje é chamada como uma neurociência, que estimula a neuroaprendizagem. Isso, neuro, de neurônios.
São definições clássicas essas. A disciplina da neurociência PNL, Programação Neurolinguística, educa a sua atenção, a sua percepção para o autoconhecimento e o autoconhecimento indo para o outro também, que é o conhecimento do outro. Então, ele vai passar por essa jornada interna para, então, ir na direção do outro. Sempre em relação, porque o ser humano é um ser de relações. Não viemos para viver em ilhas, isolados no mundo. Por isso que você entra, às vezes, no elevador, tá cheio de gente, as cidades lotadas, você vai para o meio do mato e encontra alguém lá. Nós estamos o tempo inteiro nos relacionando, não tem como se isolar. Não tem como não se comunicar. É um pressuposto da PNL também. Então, já que a gente está num planeta tão pequeno, lotado de gente, vamos aprender a fazer isso que nos cabe, relacionamentos. Vamos mexer nessa arte e nos tornar um pouco melhores. Programação neurolinguística, portanto, é um estudo do comportamento subjetivo do ser humano. O que é esse comportamento subjetivo? Aquilo que eu não enxergo, aquilo que está lá dentro escondidinho e que faz com que tenhamos comportamentos externos e que o outro vê. Então, esse estudo ali dentro é uma arte da PNL. Por isso que a gente fala, PNL é o manual de como funcionamos. Alguns estão tendo o privilégio de ter esse manual com 12 anos, porque a gente tem levado isso para educação. Ou pais que já fizeram a jornada da PNL que levam para dentro de casa, né? Então a criança já cresce com isso. O Dr. Alan, que é o meu mestre de PNL aqui no Brasil, os 2 filhos dele participavam de todos os cursos. A gente ia em imersão em hotéis, na natureza, em São Paulo, no Rio, e estava sempre lá os filhos dele. Eram pequenos, na época tinham 10 anos, 8, 10, e a gente foi vendo eles crescerem dentro da PNL, tanto que eles falavam, eu já sei isso, eu já sei aquilo, né? A gente às vezes fazia imersões de 10 dias de PNL numa chácara. E incrível que hoje os 2 são médicos, né? O pai é médico e os 2 acabaram pegando o caminho da medicina, mas uma medicina muito diferenciada. Eu falo, uau, que incrível os clientes que chegarem para esses 2 médicos. Maravilhoso, porque eles não vão olhar para o cliente olhando e falando qual é o teu problema, procurando doença. Ele já tem um olhar, aí dentro desse corpo está cheio de soluções, está cheio de informação. E eu vou acessar essa informação para a cura dessa pessoa. Então, nós temos dentro de nós, é outro pressuposto da PNL, todos os recursos que nós necessitamos. Está tudo dentro de você. Basta pegar a chave e abrir a porta certa. Temos uma riqueza infinita. A centelha divina está dentro de nós. E quer mais do que isso? Temos uma montanha de recursos. Basta acessar. E é isso que vamos fazer nessa jornada. E a PNL hoje é um grande instrumento de despertar da consciência. E você vai ver, você já está percebendo que a coisa é maravilhosa. Então, estamos aqui diante dos caras, né? Programação neurolinguística é uma tecnologia mental que foi criada na década de 70 na Universidade da Califórnia. Está aqui Richard Bandler, um analista de sistemas, matemático, olha, totalmente das ciências exatas. O que esse cara foi fazer com a nossa mente, né? Ele simplesmente descobriu que o nosso biocomputador é parecido com esse computador que estamos aqui na frente, o celular. Tanto que a criançada que é muito da informática fala, nossa, eu gosto de PNL porque a gente baixa aplicativo, faz download, deleta. E os mestres de física quântica falam, a PNL é a prática da física quântica.
Eu tenho uma amiga que ela é mestre em física quântica, ela é matemática e ela fez a formação comigo aqui, foi minha aluna, e ela tem livros escritos dentro da física quântica e ela fala: Vânia, a PNL é a prática da física quântica. Então, olha que delícia saber disso. Então, Richard Bandler, todos eles estão vivos ainda, estão ajudando o planeta, são iluminados, sabe? Pessoas que vieram com uma missão incrível. E o Bandler é fantástico. Quem tem a possibilidade de assisti-lo pessoalmente ou está fazendo um curso com ele, vale muito a pena. O John Grinder, um linguístico, que na época eles eram alunos da faculdade, né? Eles eram aqueles curiosos e que formaram o seu trabalho, o seu TCC, né? Seu trabalho de conclusão de curso nas faculdades, foram pesquisar se terapia funcionava mesmo. E eles, muito curiosos, foram procurar pessoas, que eu já vou mostrar essas pessoas. Então, o John Grinder, um linguístico que estudava a base da comunicação e como essa comunicação influenciava internamente no nosso relacionamento. Eles se juntam e começam a estudar pessoas incríveis. E aqui você está perguntando por que o Robert Judice está aqui? Porque ele é muito curioso. Sabe o rato de laboratório que fazem experiência? O Bandler e o Grinder faziam muitas experiências com o Judice. Então eles testavam as técnicas. Judice, vem cá, a gente vai aplicar uma técnica. Judice, vem cá, vamos experimentar isso. E o Judice, um super curioso, estava ali colado neles e foi bebendo na fonte assim que o Bandler e o Grinder iam criando, desvendando esses mistérios. E hoje o Judice, eu falo que o discípulo supera os mestres, né? Hoje o Judice tem a Universidade de PNL, na Califórnia, e as pessoas vão lá fazer suas formações também. E eu fui aluna dele durante muitos anos, ainda sou, e fui pelo caminho da saúde por ele, porque ele tem um viés da PNL para a saúde. E muito do que vocês vão beber aqui é exatamente isso. A nossa preocupação na cura, na saúde, no ajudar o próximo a ele resolver suas questões internas e até mesmo deixar o seu corpo, mente e espírito alinhados para encontrar o seu melhor aqui na Terra. Então esses caras aqui são mestres e você pode encontrar centenas de livros deles por aí. O primeiro livro escrito pela PNL, né, pelo Bandler e pelo Grinder, é A Estrutura da Magia, que eu não recomendo você ler já, espera ter um pouquinho mais de conteúdo aqui que nós vamos estar fazendo, porque é um livro mais complexo, que precisa ter pelo menos a base da PNL. Eu vou falar para vocês a hora certa de ler A Estrutura da Magia. Mas que nome estranho, Vânia, Estrutura da Magia? É estranho porque é a estrutura de tudo que acontece dentro de nós, que é o metamodelo de linguagem. Como a nossa linguagem influencia a nossa mente e o próximo. É mágico, mas para você entrar nessa magia, você vai precisar ser iniciado antes. Então, calma, calma, que nós ainda vamos ser iniciados na PNL para poder chegar nesse livro, tá certo? Tem passo a passo. Portais para entrar. É uma iniciação. Você está percebendo que você está entrando numa jornada de iniciação? E eu sou muito grata por você ter me escolhido para te ajudar nesse processo. É emocionante. Eu acho que essas iniciações aconteciam muito antigamente, mas de uma forma diferente, muito oculta, complexa. Hoje não tem mais isso. Hoje é científico. Então esse ocultismo todo, essa magia toda, hoje está aqui aberta a todos nós, de uma forma científica. Porque aquilo que era estranho, simplesmente porque não tinha a luz da ciência em cima.
E à medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos vendo que tudo aquilo que era mágico simplesmente é a nossa magia interna. É o nosso poder interno que está sendo levado para a luz. Então, bem-vindo à sua própria luz. E esses mestres aqui foram pessoas e são pessoas que estão nos ajudando a abrir esse mundo de infinitas possibilidades que está dentro. E eles iniciaram modelando pessoas. Claro, porque a gente sempre olha, assim como eu olhei para o Bandler, para o Grinder, para o Gildes, para o Dr. Alain e muitos outros mestres, também dentro do yoga me referenciei muito com Yogananda, Shivananda, mestres que eu tive dentro da faculdade de yoga. Então, olha só, como a gente precisa se reverenciar. A minha mãe, que foi minha mestra na educação, meu pai, que também é um homem simples, sem nenhum estudo, mas que me ensinou e me ensina muita coisa. Quantas pessoas, às vezes pode ser até aquele senhor que limpa a rua da sua casa, porque nós temos mestres que não precisam ser PhDs cheios de canudo debaixo do braço. Os nossos mestres podem ser muito simples. Na moça que estava fazendo a limpeza aqui no Instituto ontem, e que eu realmente aprendo muito com ela, a Rosângela. Quantas pessoas, até às vezes adolescentes. Então nós temos que ter um olhar de consciência, o despertar da consciência, parte em estar no presente atento, porque o mundo, o universo, esse grande coração sagrado divino nos manda informações a todo momento. Eu estou no presente para absorver isso? Então, a PNL modelos muito importantes que estão aqui. Fritz Perls, o pai da Gestalt terapia. Este cara, nas técnicas da PNL, aonde ele se encontra. Ele foi o que deu a origem, se você para o psicodrama e que vai para as constelações. Esse campo, esse entrar no campo e que a PNL tenta. Mas o Peirce fazia anteriormente, e nós fazemos na PNL com as psicogeografias que vocês vão aprender, entrar no campo do outro, atuar com o outro, mas com permissão e respeito. Isso vem do Peirce. Virginia Satir, psicóloga na linha das terapias sistêmicas, que também hoje a gente vê essas terapias atuais usando o que ela trouxe brilhantemente, essa visão sistêmica familiar. Então temos reverência a Virginia Satir também, e que nós fazemos muitos exercícios na PNL que envolvem essa visão sistêmica. E Milton Erickson, o pai da hipnose naturalista ericksoniana, e que a gente usa demais dentro da PNL, e que deu a base de todas essas terapias que fazem a pessoa olhar para dentro, respirar e fazer esse trabalho mais transpessoal, que tem essa linguística do Milton Erickson, que tem uma história incrível e que na hora certa eu vou falar os livros que vocês poderão estar lendo, mas nós vamos precisar de um pouquinho de mais de conhecimento, de iniciação para mergulhar nesses saberes. E eles, como perceberam que tudo estava baseado na comunicação, na linguagem, porque o Grinder e o Bandler procurando eles, falando assim, nossa, o que vocês fazem que dá tão certo? Dá a receita. E a Virgínia, o Fritz, o Milton falaram assim, faz isso e isso é assado. Eles iam lá, testavam, muitas vezes no Gildes, nas pessoas, e eles falavam, não deu certo. A gente não conseguiu ter o resultado que vocês falaram que a gente teria. Como não? Eu te dei a receita. E aí eles viram que a coisa não era só a receita. Você já viu isso? Quando a vovó fala assim, vai lá e faz esse bolo, que é igual. Não fica a mesma comida. Aí você fala, ela está escondendo o jogo. Ela está escondendo, tem alguma coisa aí.
E você vai de curiosa ou curioso e fica prestando atenção, olhando, e você fala, ah, mas você faz isso. Aí ela diz, como assim? Eu não sabia que eu fazia isso. E aí que está o pulo do gato, é aquele macetezinho que esses três terapeutas e o Grinder começaram a filmar as sessões com autorização. E lá na faculdade, olhando os vídeos, eles falam assim, olha, mas isso não está na receita. Olha, ele falou isso, ele falou daquele jeito, olha o tom de voz dele, olha a postura corporal, olha o jeito de olhar. Então eles perceberam que tinha uma coisa por trás, além, que é um metaprograma, uma metalinguagem. E a receita é só uma estrutura, mas que tem algo muito além, que é o jeito de se comunicar, a linguística, o jeito de colocar as palavras, o tom de voz, o jeito do olhar, a entonação, a respiração, tudo isso, calma, vocês vão aprender. E o Bandler e o Grinder, então, descobriram que tinha uma artimanha muito especial nessas pessoas e que ali eles falaram, ah, mas aí é o pulo do gato. Isso é um programa neurolinguístico, tem uma linguagem que está acionando os neurônios de uma forma especial e está levando as pessoas a terem novos programas. Então, eles foram estudar profundamente a linguística e o jeito de funcionar sistemicamente, que é o Gregory Bateson, pensador sistêmico, que também ele inspirou Virginia Satir, dentro da psicologia sistêmica. Bateson, um epistemólogo da comunicação, antropólogo. Tem um livro dele que está esgotado, que é Mente e Natureza, que ele fala do padrão que liga as coisas. Chomsky, pai da gramática generativa transformacional, e Alfred Korzybski, o pai da semântica geral. Tudo isso dentro da linguística, da comunicação. Então, quando as pessoas falam, ah, PNL é superficial, não tem comprovação, eu falo, olha, quem fala isso é porque não estudou PNL profundamente. Porque a PNL tem ajudado há muitos anos as pessoas a se curarem, a se libertarem, a serem melhores, encontrarem a sua missão e fazer do seu trabalho um trabalho muito melhor em qualquer área. Eu tenho dentro da minha sala de aula médicos, psicólogos, juízes, tanto que eu tenho um dos livros que tem um juiz que dá depoimento, ele fala, antes de eu ter vindo fazer o curso com a Vânia, eu tinha 40% de negociações de acertos entre as pessoas, né, mediações que davam certo. Ele falou depois da PNL, 80% de... eu esqueci o nome que fala quando as pessoas estão ali procurando fazer as suas negociações dentro do juiz, né, de direito, de família. E ele diz que, então, as mediações melhoraram em 80%, ele ainda dentro do curso, ele não tinha terminado o curso. Então, ele dá os depoimentos de quanto a PNL ajudou ele dentro como juiz. E os médicos falando, Vânia, eu mudei completamente meu consultório, meu jeito de atender as pessoas. Antes eu via as pessoas como um estômago, um intestino. Hoje eu vejo de uma forma sistêmica e pela minha comunicação neurolinguística, eu sei como atuar e tirar o melhor da pessoa para a cura dela. E as pessoas usam aqui, eu atuo muito dentro de empresas para vendas, para negociações, as mediações, né? As mediações melhoram muito. E então você está aqui olhando para a origem, esses mestres, mas que provavelmente veio muito anteriormente. Eu tive a grata surpresa de encontrar um livro de 1940,
um livro fininho do Swami Shivananda, falando o poder da palavra. E dentro, quando eu abro, era um livro de yoga, escrito em 40, pura PNL. Tanto que o meu livrinho fui anotando inteiro, pura PNL. Procure esse livro, quem gosta dessa área. E você vai ver que incrível que é. Por isso que o Richard Bandler e o John Grinder falaram: nós não inventamos nada, nós apenas decodificamos algo que o ser humano já faz há milênios, que é se relacionar e se comunicar. Sabedorias que as pessoas já trazem dentro de si e que não sabiam. E eles são de algo que existe, que é a excelência na comunicação. O que não está dando certo e o que pode melhorar. Então, diz que eles vão ali naqueles barzinhos de faculdade, sentam lá, quando eles estão de posse de tudo isso, falando: agora sim, agora que nós vimos o que eles fazem, que eles não sabem que fazem, e que o próprio Erickson falou, sabia que sabia. Tanto que alguns livros do Bandler e do Grinder, eles colocam essa frase: coisas que você não sabe que sabe. E coisas que você não sabe que não sabe. E aí eu ponho no meu livro coisas que você não sabe, mas que seria bem importante saber, que é a arte da PNL. Então eles lá conversando falaram: mas que nome que nós vamos dar nesse negócio todo que a gente inventou? E aí veio espontaneamente que eles perceberam como o Bandler é programador de computador. Ele falou assim: mas isso é uma programação. Estamos mexendo com estamos usando a comunicação, a linguagem. E aí, puf, programação neurolinguística.